A paz do Senhor, meus amados irmãos, pastores, coordenadores e alunos da nossa grande escola bíblica dominical. Uma outra vez juntos para mais uma grande e abençoada lição da nossa revista de 1º e 2º Samuel. Hoje a lição de número 7, que está baseada no capítulo 18 a 20, do primeiro livro de Samuel, e traz como título Davi e sua amizade com Jonatas. O texto áureo está em 1 Samuel 18, 3, diz o seguinte: Jonatas e Davi fizeram aliança porque Jonatas o amava como a sua própria alma. A verdade prática, a amizade é uma expressão da graça de Deus, na qual Jesus é o maior modelo. Amados, a lição número 7, que trata da amizade entre Jonatas e Davi, ela é um tratado de amizade. Vamos estudar o que é amizade, o que isso significa, não é? E depois nós vamos ter a amizade vista no relacionamento entre Jonatas e Davi. E no terceiro tópico nós vamos ver os ensinamentos que esse sentimento, essa atitude traz para nós, a aplicação das verdades bíblicas na nossa vida cristã de hoje. Uma lição muito abençoadora que com certeza vai acrescentar muitos conhecimentos para todos nós que manuseamos com a palavra de Deus. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, porque é uma oportunidade que você tem de assistir esses conteúdos, compartilhar, deixa aquele like abençoador aí, que valoriza bastante o trabalho que nós estamos fazendo. Então vamos lá, lição de número 7. Davi e sua amizade com Jonatas. O primeiro tópico da lição fala sobre o valor da amizade. Vamos fazer uma consideração do que é a amizade. Amizade é uma relação afetiva entre indivíduos, um relacionamento social de intimidade. É isso que é o conceito de amizade. Relação entre indivíduos, onde a confiança é um elemento preponderante, é um elemento muito importante. Agora, a Bíblia diz que há amigos mais chegados que um irmão, Provérbio 18, 24. Para você ter uma visão de que a amizade realmente ela é um sentimento, uma atitude muito forte, às vezes a ponto de suplantar até uma relação de caráter familiar. Ou seja, alguém que não é do teu círculo familiar pode nutrir e viver com você uma amizade que suplanta, é superior aos laços de família, vamos dizer assim. Tá? Filia em grego. A amizade em grego chama-se filia, que é a afeição, uma profunda afeição que circula entre. A filia é uma afeição que circula entre a amizade e o amor. Circula entre esses dois sentimentos aqui. Quando o grego fala filia, ele está se referindo à amizade que circula aqui próximo ao amor. Isso é uma coisa interessante. O comentarista da lição, ele fala, em primeiro lugar, que a amizade é imprescindível. Sucedeu que, acabando de Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi e Jonatas o amou como a sua própria alma. Amizade imprescindível, ela é fundamental
para construir pontes de relacionamento. E o comentarista aqui nesse primeiro item do primeiro tópico, ele encerra dizendo o seguinte, olha: amigos são como árvores frondosas que oferecem sombra em tempos difíceis. Porém só os tem quem planta. Querido aluno, você tem amigos? Você tem sido amigo? E que ele está falando de quê? Ele está falando de um princípio que é muito importante na amizade, que é a base fundamental da amizade, que é o quê? A reciprocidade. Isso é muito interessante. Aonde não existe reciprocidade, as coisas se comprometem. A amizade não pode ser um relacionamento de mão única, é de mão dupla. A reciprocidade é importante. Você gosta de ter amigos? Sim. Você gosta de ser amigo? É um outro aspecto. Então é isso que é reciprocidade. Você recebe, você devolve. Você pratica atos que circulam na relação com a pessoa ou com a entidade, instituição com quem você se relaciona e por quem você nutre esse sentimento de amizade. É muito importante isso. Aristóteles, o grande filósofo grego, ele dizia o seguinte, que sem amigos ninguém escolheria viver, mesmo que tivesse todos os outros bens. Então isso casa perfeitamente com o que está dito na lição. É imprescindível a amizade. Aristóteles, né? Sem amigos ninguém escolheria viver, mesmo que tivesse todos os outros bens. Ou seja, a amizade é um bem grandioso, sublime, valioso, e que quem vive pode ser ricamente abençoado através desse sentimento. O segundo tópico diz que a amizade é rara. A amizade real porque é rara porque é algo que se constrói ao longo do tempo, em meio a momentos bons e ruins. É por isso que a amizade é rara, né? Você constrói, não é uma coisa assim fácil, do nada para o nada. A amizade é algo que se constrói, então não é fácil, né? Geralmente se tem poucos amigos, porque isso dá trabalho, você construir, viver essa amizade realmente sólida, verdadeira, nutrida por princípios que nós vamos ver no decorrer da lição. E o comentarista até cita, né, o cantor Roberto Carlos. Eu quero ter 1 milhão de amigos. Ou seja, algo mais na imaginação do que no mundo da realidade. Como a construção da amizade não é uma coisa simplória, exige várias coisas, é impossível se ter 1 milhão de amigos, mas é um ideal maravilhoso. O cantor aí, ele imagina algo que é valioso nas relações humanas. E em terceiro lugar, a amizade é uma virtude bíblica. Aí é citado na lição 3 exemplos bíblicos de pessoas que cultivaram esse sentimento, a amizade. Ruth e Noemi, e aqui merece um destaque, porque essa amizade profunda, respeitosa, construtiva e maravilhosa, ela foi vivida entre nora e sogra, o que é complicado para a imaginação de algumas pessoas hoje. Então a amizade, ela foi desenvolvida aqui entre uma sogra e uma nora, então isso é totalmente possível. Jesus e Lázaro, muito conhecido isso, Jesus amava Lázaro, amizade, não era algo apenas de irmão, mas algo assim muito mais profundo, com Lázaro e sua família.
E o outro exemplo é o que está em estudo, que é a profunda amizade entre Jonatas e Davi, que nós vamos verificar no decorrer da lição. O segundo tópico da lição traz exatamente essa amizade entre Jonatas e Davi, né? Dois personagens que protagonizam esta lição. Eles praticam atos que trazem para nós as seguintes verdades. Em primeiro lugar, a amizade desinteressada, né? A amizade real não visa benefícios futuros. Isso é muito importante. A amizade de Jonatas com Davi é anterior à subida deste, no caso Davi, né, ao trono. Então era algo que não era motivada, o sentimento de Jonatas por Davi, essa amizade, ela não era motivada por interesses, nem presentes e nem futuros. Não havia esses interesses. É por isso que o comentarista diz, a amizade ela é desinteressada. E ele cita uma coisa interessante, que Jesus, isso deve ser frisado com bastante ênfase para a classe, para a igreja, que Jesus ele é quem? Ele é o exemplo maior de amizade. João 15:13, né? Diz que ele deu a vida pelos amigos, né? O que é que nós tínhamos para oferecer a Cristo quando ele decide ir à cruz e oferecer a própria vida para nos reconciliar com Deus, para nos dar a redenção, a salvação pela graça? O que tínhamos a oferecer? Nada, éramos pecadores, condenados. E Isaías profetiza que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, tudo de ruim, a gente só tinha coisa ruim. Ele levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Maravilhoso essa questão de Jesus ser esse ícone maior no campo da amizade. Segundo lugar, amizade inabalável. O amigo não abandona o outro em tempos difíceis. Isso é uma coisa que deve ser frisada com bastante ênfase também, né? Um amigo verdadeiro, ele não abandona o outro só porque chegou a adversidade. Ele é amigo antes da luta e ele é amigo depois da luta. Ele é amigo antes do deserto, é amigo no deserto, é amigo após o deserto. Não importa o que resultou do deserto. Essa é a verdadeira amizade. Ela é inabalável. Nem a morte de Jonatas abalou a amizade de Davi. Para você ter uma ideia, o sentimento de respeitabilidade, de companheirismo, de amizade em toda a sua expressão era tão grande, foi tão grande entre Davi e Jonatas, que mesmo após a morte de Jonatas, o filho de Saul, esse sentimento perdurou em Davi, e isso vai se refletir na maneira como ele vai tratar, não é, a pessoa de Mefibosete, que era neto de Saul, filho de Jonatas, o grande amigo de Davi. É preciso ter cuidado na leitura desses textos, porque Mefibosete tem duas figuras com esse nome na narrativa aqui do livro sagrado. Mefibosete era filho de Saul, portanto, irmão, de Jonatas. Ele morreu na batalha, e tinha o Mefibosete, que era filho de Jonatas, portanto, sobrinho do outro Mefibosete, neto de Saul. E você vai observar que a história conta que Davi manda buscar, depois que ele sobe ao trono, em determinado momento ele manda buscar esse rapaz, inclusive era aleijado, que quando o pai dele faleceu na batalha, uma criada, uma pessoa tentou fugir com ele, mas ele caiu e ficou aleijado. E Davi manda
buscar Mefibosete, e ele vai para a casa real e é tratado como um príncipe por Davi. E Davi é muito enfático, ele diz, olha, estou fazendo isso por você em nome da amizade com seu pai Jonatas. Olha que coisa, amizade, um sentimento tão real e verdadeiro que ela não tem fronteiras. Ela ultrapassou a fronteira da morte e alcançou um descendente lá na frente. Muito bonito isso, é a parte mais maravilhosa da lição, na minha opinião. Terceiro lugar, amizade é improvável. Amizade é improvável. O Saul, pai de Jonatas, era inimigo de Davi. Os motivos a gente já sabe, né? Deus rejeitou Saul, mandou Samuel ungir Davi. Davi era prometido para governar, e isso ele ganhou a simpatia do povo e gerou ciúme doentio em Saul, que queria matá-lo e exterminá-lo, certo? Jonatas era o herdeiro natural ao trono, ele era o primogênito de Saul. Saul morresse, Jonatas assumiria o poder naturalmente, não é? Davi seria o quê? Uma espécie de concorrente, mas mesmo assim, isso não impede a amizade entre Jonatas e Davi. É uma coisa super maravilhosa, um alto padrão, na minha opinião, de moralidade, de amor e de fraternidade no coração de Jonatas, principalmente, e Davi. O terceiro tópico traz o quê? Os ensinamentos, exatamente os ensinamentos que a lição nos proporciona. Tudo isso que nós vimos, quais são os ensinamentos? Qual é a aplicação que a gente pode fazer disso tudo na nossa vida, quando a gente for ministrar a lição no domingo? Em primeiro lugar, a amizade exige o quê? Lealdade. Lealdade. Lealdade é uma virtude que tem uma forte relação com caráter, né? Tem gente que tem carisma, mas não tem caráter, né? Muita conversa, impressiona, chama atenção, convence, carisma, mas o caráter é o pior possível. E pessoas que não têm caráter, a amizade com essas pessoas geralmente desmorona, há muita decepção, há muita tristeza, muita dor, porque a lealdade tem relação com o caráter. Quem não tem caráter dificilmente vai ter lealdade com alguém. A falta de lealdade corrói qualquer relacionamento, inclusive no familiar conjugal. Quantos casamentos têm terminado hoje? Quantos relacionamentos têm sucumbido? Muitos, e em muitos deles a falta de lealdade, o caráter, foi corroído e desmoronou com a relação. Segundo lugar, a amizade exige sinceridade. Na boa amizade não pode haver máscaras, como diz a lição, Um amigo diz a verdade em amor. Esse é um ponto fundamental da amizade, porque as pessoas acham que você ser amigo você assumir aquele sentimento, aquele comportamento de conivência. E isso nem sempre é possível. Quando você tem realmente uma amizade verdadeira com uma pessoa, você é amigo de uma pessoa, você não se exime da responsabilidade de alertá-lo, de repreendê-lo, de corrigi-lo, de dizer coisas que não são afáveis, que não são amáveis na mentalidade de muita gente. Que as pessoas confundem amor com falta de disciplina, confundem amor com falta de limite e uma série de outras coisas mais. Então o amigo, ele diz a verdade em amor. E tem uma frase citada na revista, Os amigos verdadeiros são como cirurgiões que somente nos cortam no sentido de curar-nos. Isso é muito interessante. Isso é maravilhoso. Como cirurgião. O cirurgião, ele dá um corte que provoca dor,
que provoca desassossego, sofrimento, mas qual é a finalidade disso tudo? É reconstruir, é curar, é levantar uma pessoa, é salvar o paciente. Existe uma grande diferença entre amigos e bajuladores. O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ele tinha um posicionamento que ele dizia o seguinte, valorize as pessoas que te corrigem quando você está na rota errada e fuja dos bajuladores, porque os bajuladores, você pode estar na rota de colisão e de vão estar lá te bajulando, dizendo que está tudo certo quando está tudo errado. Então é muito importante isso. A amizade exige sinceridade. Em terceiro lugar, a amizade exige confiança. O verdadeiro amigo corre riscos, mas mantém a amizade. Isso é muito importante também, porque a confiança existente entre duas pessoas, leva você até a enfrentar sacrifícios em prol dessa amizade. A traição é um golpe mortal na confiança. A amizade exige confiança. Quando é que a traição entra? Quando ela entra porque a confiança já foi quebrada, e o resultado da traição é isso tudo. A confiança vai embora, não é? A confiança vai embora. É uma coisa muito triste. E aí o comentarista pergunta, nós somos confiáveis? Somos confiáveis? Ele encerra aqui com esta pergunta, Então, queridos, esta é a lição número 7. São esses princípios aí, recapitulando, uma visão ampla, panorâmica do que é a amizade vista no relacionamento entre Jonatas e Davi, e a aplicação desses princípios que norteiam esse sentimento tão nobre que é a amizade. E ponto fundamental da lição, entre outros aqui citados, Jesus como nosso maior exemplo de amigo. Deu a vida por nós, mesmo que nós não tivéssemos nada para lhe oferecer em troca. Não tínhamos nada, absolutamente nada. Ele fez o sacrifício e nos presenteou com a gloriosa salvação pela graça. Que Deus te abençoe. Abençoe a todos nós e que domingo nós possamos ter uma grandiosa escola bíblica dominical. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, abençoa os professores, os pastores, os ministrantes que vão expor essa lição tão abençoadora, que traz princípios gloriosos de relacionamento para que nós possamos caminhar nesta fé e que esse sentimento possa unir cada dia mais a igreja, os irmãos, os grupos, as missões, e que tudo isso seja para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus de Nazaré, nós te agradecemos. Amém. Deus te abençoe, meu nobre irmão, aonde você estiver. Se esta mensagem, este estudo, essa exposição ficou interessante para você, compartilhe nos grupos de sua igreja, com seus amigos, com outros irmãos, e para que todos sejam abençoados. Deus te abençoe. Um carinhoso abraço do reverendo Ed S.